Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Vamos nessa? Pega teu livro de português, abre na página 137 e hoje nós vamos começar a compreender melhor o verbo. O que é o verbo, gente? O verbo é uma forma de marcar o tempo. O verbo é a única palavra numa frase e que é possível você identificar se aquilo que está falando a frase, se foi no passado, se é no presente ou no futuro, tá? Então, só existe essa palavrinha que você pode pensar. Por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo, estou no presente gravando um vídeo. Ontem eu gravei um vídeo, amanhã eu gravarei um vídeo. Viu como a palavra eu, a frase eu gravei um vídeo. Eu gravo um vídeo. Eu gravarei um vídeo. A única palavrinha que mudou foi do verbo gravar, porque o verbo é a única palavra capaz de promover a ação, de dizer se aquela ação, se aquilo que está acontecendo ali, aquilo que está dizendo ali, se aconteceu no passado, no pretérito, né? Que passado é pretérito, presente ou futuro. Por que a Pro corrigiu e falou pretérito? Porque é bom vocês se acostumarem com essa palavra pretérito, apesar daqui o livro ainda usar o termo passado, mas a maioria dos dicionários hoje usa pretérito. Então, nós precisamos nos acostumar, porque a palavra passado está ficando no passado. O pretérito é o mais atual, tá? E quer dizer a mesma coisa, é um sinônimo da palavra passado. Pois bem, antes da gente vir aqui no livro, eu fiz aqui uma explicaçãozinha rápida, tá? Para ver se a gente consegue sintetizar melhor. Então, o que eu coloquei aqui? Que eu disse que verbo é o quê? É a ação, é a ação da frase. Eu não posso dizer assim, ó, por exemplo, gosto de estudar matemática. Eu não posso dizer assim, gosto de estudar matemático. Não, porque a matemática, ela não vai ser no passado, por exemplo, ela vai ser sempre, né, atual, sempre a palavra invariável, ela não vai mudar na frase. Já o estudar, eu estudei, gosto de estudar, gostava de estudar. Então, tudo isso são os verbos, é possível, somente os verbos são possíveis de acompanhar o tempo em que a ação aconteceu. E aí, gente, para que serve o verbo? Ele faz o quê? Ele varia. O verbo varia para indicar tempo. Olha, eu coloquei aqui, ó, pretérito, presente e futuro, tá? Foi como eu dei o exemplo da frase, né? Gravei, do vídeo, que ontem eu gravei um vídeo. Ou seja, se eu falar assim, eu gravei um vídeo, você já vai entender que eu estou falando no passado, porque eu já gravei, já terminei. Agora, quando eu digo, estou gravando um vídeo, ou então eu gravo um vídeo, também eu estou falando no presente, eu estou dizendo que eu estou fazendo, essa ação está acontecendo no momento. Ou então diga assim, gravarei um vídeo. Dá para entender que eu ainda não gravei, que nem estou gravando, mas que eu vou gravar ainda. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser no próximo mês, na próxima semana, mas esse gravarei está dizendo que ainda vai acontecer. Então, esse é o papel do verbo na frase. E aí, meus amores, é bom a gente lembrar, nós já estudamos um pouquinho sobre pronomes, o pronome pessoal eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, nós já estudamos esses pronomes. No entanto, é importante a gente lembrar, né? Porque o verbo, existem as pessoas do verbo também, que as pessoas, quem fala, né? Quem escuta, tudo isso. Então, preste atenção. Aqui eu coloquei aqui, ó, pessoas, singular, plural. Primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual é a primeira pessoa do plural? Plural, nós. Eu gravo um vídeo. Nós gravamos um vídeo. Segunda pessoa. Tu, do singular. Tu ou você também. Porque assim como eu digo assim, ó. Tu gravas
ou você grava. Eu estou falando com a mesma pessoa. Esse tu aqui, ele é mais formal, tá? Já o você, ele é mais uma linguagem despojada, mais informal. E no plural é vós, né? E vocês. Da mesma maneira que o vós, ele é mais formal e o vocês é mais informal. A terceira pessoa, no singular, é ele ou ela, no plural, eles ou elas. Lembrando sempre que a prova sempre fala, tudo precisa concordar. Se o meu substantivo está no plural, o meu verbo tem que estar no plural. Se o meu substantivo está, se o meu sujeito, melhor dizendo, se o meu sujeito está no singular, o meu verbo também tem que estar no singular, certo? Se eu falar assim, olha, este marcador serve para escrever. Ou então, destaco o meu texto com este marcador. Se eu for usar mais de um marcador, destaco meus textos com estes marcadores, tá? Então, eu preciso conjugar e eu preciso concordar, tem que ter sempre eu digo sempre, uma parte tem que estar casando com a outra. Não existe essa de eu falar assim, nós fez, nós fizemos, você fez, nós fizemos, certo? Então, voltando aqui, ó, verbos. Eles indicam o quê? Presente, pretérito ou futuro. Lembrando mais uma vez, pretérito é o passado. Aí eu coloquei exemplo aqui, ó, presente, hoje. Coloquei esse aqui para lembrar. O presente é o que está acontecendo hoje. Ó, está acontecendo. Pretérito foi ontem. Estou falando ontem, mas é uma maneira de vocês lembrarem. Quer dizer que já passou. Por exemplo, amanhã já foi o passado, né? O que aconteceu pela manhã. Então, assim, se a gente está à tarde, ou o que aconteceu à noite, se a gente já está no outro dia pela manhã, à noite já ficou no passado, certo? Certo? Desculpa, eu engasguei. Então, ontem eu coloquei aqui para vocês lembrarem que pretérito é o passado. Ó, passou, aconteceu. Futuro, amanhã. Ou seja, ainda vai acontecer. Nós podemos até pensar no que fazer amanhã, mas saber ao certo o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Então, o futuro, tem aquela frase que fala, muito certa, o futuro a Deus pertence. Vamos lá, exemplo. Eu estudo inglês. Estudo está no presente. Eu estudei inglês. O estudei está no passado, ou seja, no pretérito. Eu estudarei inglês. Estudarei é futuro. Se eu estudarei, quer dizer que eu ainda não estudei e nem estou estudando, certo? Então, são partezinhas assim, mas eu tenho que aprender o verbo todo agora. Meus amores, nós precisamos aprender a usar o verbo corretamente, sempre. Agora, eu posso te garantir que você vai aprender com o praticar, com o tempo. Vocês precisam estudar uma constância. Vocês não podem estudar só agora e depois amanhã não pegar mais. Então, tem que estar estudando diariamente, constantemente, prestando atenção. Tá sem fazer nada, pega um papel e vai escrevendo frases, vai usando o verbo, vai lembrando que você estudou e vai colocando no papel, tá? Aí eu coloquei outro lembretezinho aqui, que como eu falei antes, né, que nós precisamos concordar sempre o verbo com o sujeito. Então, nós temos o caso de conjugar o verbo. E o que é conjugar? É variar para indicar o tempo, tá? Eu vou variar o verbo para indicar o tempo, ou seja, eu vou conjugar o verbo de acordo com o tempo. Eu coloquei aqui um do tempo presente. Eu coloquei eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Então, e aí aqui, ó, como eu falei, essa parte aqui é no presente. No passado eu digo eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou, nós estudamos e vós estudais. Eles ou elas estudaram. No futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele ou ela estudará, nós estudaremos, vós estudarás e eles ou elas estudarão. Então, você pode observar
que o verbo eu vou conjugar, ou seja, eu vou variar de acordo com o tempo. Pois bem, voltamos aqui para o nosso livro, e aí aqui tem, releia um trecho do texto, pré-adolescente é criança. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Então, você pode observar que essas palavras que estão em negritos, eles são verbos. Olha aqui, vou aproveitar para destacar aqui o é. Porque às vezes tem assim, por exemplo, eu e você. Esse ezinho aqui sem o acento, ele tem som de i ou de e. Eu e você, eu e você. Quando ele vem com acento é porque ele é o verbo, ele indica um verbo no presente, tá? Então, lembrando sempre que eu não digo eu é você, que ele está dizendo que eu sou você, eu é você, não existe isso. Eu e você, ou eu e você. Agora, esse ezinho, por exemplo, ele é inteligente, aí é esse é com acento. Voltando. Observe as formas verbais destacadas, copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Quais dessas expressões que estão destacadas é presente e quais são passado? Quais delas são passado? Vai colocar aqui. Por que ele empregou o tempo passado? Então, você vai dizer o porquê que você acha que ele empregou o tempo passado. Ela, aqui a autora, empregou o tempo passado. 2. Agora releia outro trecho do texto e indique o tempo verbal das formas destacadas. Escreva nos quadrinhos PA para indicar passado ou F para futuro. E quando chegar é passado ou futuro. Vai precisar saber, passado ou futuro, que aí sim acabou. Você vai dizer se é passado ou futuro a infância. 3. Leia a seguir as manchetes de algumas notícias prestando atenção nas formas verbais em destaque. Reflexo do sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. As formas verbais destacadas nas manchetes 1, 2 e 3 foram empregadas em qual tempo? Você vai colocar aqui. Ao falar ou escrever, podemos situar o que estamos expressando em um tempo, no presente, no passado ou no futuro. Foi aquilo que eu falei. O verbo, ele indica em que tempo aquela ação ali está acontecendo, ou já aconteceu ou ainda vai acontecer. 4. Leia as notícias referentes às manchetes da atividade 3 e observe os verbos destacados em laranja. Reflexo do sol distorce imagem de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Após anos de mistério em torno das imagens de satélite da Amazônia, cientistas descobriram que uma ilusão de ótica fazia a floresta parecer mais verde no período da seca. Portal Terra. 2. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. A menina se divertiu nessa segunda-feira 3 no carnaval infantil de Fortaleza, acompanhados dos pais, avós, a meninada, tá? Avós ou tios. As crianças se empolgaram e lotaram o bailinho infantil no Mercado dos Pinhões. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. Os animais vistos escalando a qualquer hora do dia mostravam-se nervosos com a aproximação de um observador a até 10 metros. Qual é o tempo verbal usado no texto dessas notícias? Então, você vai dizer qual é o tempo aqui. B. Provavelmente esse tempo foi usado nos textos para mostrar que os fatos ainda vão acontecer. Esses fatos acontecem sempre ou os fatos já aconteceram? Então, a depender da resposta da A, você vai responder a B. Na página 139, vem variações do tempo do verbo, tempo e pessoa, que foi isso aqui que a Pro já explicou, né, nesses exemplos que a Pro fez aqui, tá? Releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? Em que tempo está a forma verbal destacada? Esse foi chamado, tá? Qual tempo? Vai colocar aqui.
Como ficaria a frase escrita no presente? Reescreva. Então, você vai pegar essa mesma frase e vai reescrever no presente. Complete essa mesma frase no passado, desta vez alterando a pessoa, conforme indicado em cada caso. Por exemplo, vocês, aqui não está você vai completar a frase, lembrando sempre de conjugar o verbo e de flexionar, ou seja, aqui está no plural, você tem que colocar no plural, se tiver no singular, certo? Nós, aí ó, você vai colocar a frase como vocês e como nós. O que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas? Você vai colocar aqui. Aí aqui explicou. O verbo pode variar para indicar o tempo presente, passado ou pretérito. Tá vendo que a prof falou do pretérito? E futuro. O verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere. Eu, nós, você, vocês, ele, ela, eles ou elas. A prof também já explicou lá naquele exemplo, aquele resumo que a prof fez. Aqui tem uso do tu e vós. Em algumas regiões do Brasil é empregado o tu em vez de você. Por exemplo, em uma frase como tu chegas muito tarde hoje, por exemplo, nessa frase, tu chegas muito tarde hoje, são variedades existentes na língua portuguesa do Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro também está presente o tu. Entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eita, saudade da gente cantar lá na escola, né, gente? O hino? Então, vamos lá. Na língua portuguesa, há a forma vós, empregada, por exemplo, em textos bíblicos. As pessoas a que o verbo se refere são denominadas, olha, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, que a Pro também já explicou. Primeira pessoa é quem fala. Quem fala, eu ou nós. Segunda pessoa é com quem fala. Com quem eu falo? Com tu, vós, você ou vocês. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, de quem eu falo? Ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. E aí, nós temos aqui uma concordância verbal. Como assim, Pro? Vamos lá, vamos ver o que é a concordância verbal? Reescreva cada frase fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Nós não somos perfeitos. Você, lembra que a Pro falou? A concordância é fazer o quê? É flexionar o verbo e, consequentemente, todo o resto da frase, né? De acordo com o sujeito, que o sujeito aqui é o pronome você, tá? Eu, da mesma maneira. B, vocês brincarão muito ainda. Aí nós, eu, ele. C, vocês devem conhecer adultos que se comportam como criança. Nós, eu e elas. Os verbos apresentam variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Então, concordância verbal é o verbo concordar, ou seja, variar, né, para concordar com o nosso sujeito. E, consequentemente, volto a dizer, se o sujeito está no plural, todo o resto tem que estar no plural. Então, eu não vou mexer só no verbo, né? Na página 141, tem aqui, reler a frase a seguir do texto. Pré-adolescente e criança, vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. A que pessoa o verbo destacado está se referindo? A segunda pessoa do singular, tu ou você? A primeira pessoa do singular, eu? A terceira pessoa do singular, ele ou ela? Então, esse verbo aqui destacado, ele se refere a quê? A primeira, a segunda ou a terceira pessoa, tá? Então, ele se refere a tu e você, a eu ou ele ou ela. Então, é isso aí, vocês vão marcar a alternativa que está correta. E aí aqui tem hora de organizar o que estudamos, né? Que eu leio juntos o esquema. Verbo é o quê? É a palavra que varia para indicar o tempo. Qual tempo? Concordar com a pessoa. Aqui já tem o presente, está faltando colocar 2. Concordar com a pessoa e número. Primeira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? E qual é a primeira do plural? A Pro adiantou tudo isso para vocês no início do vídeo, não foi?
Segunda pessoa do singular, quem são as segundas pessoas do singular e do plural? Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E do plural, quem são? Então, é só completar aí, tá fácil. É um conteúdo gostoso, sabe por quê, gente? Que o português é assim, quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quanto mais você aprende, mais surgem dúvidas, mais surgem interrogações. E é a inquietação que nos faz buscar a resposta, tá bom? Então, que nós possamos ser sempre inquietos em relação ao aprendizado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus familiares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!